Bom dia, meu amado irmão, meu amado ouvinte, que estará ouvindo este vídeo nesta manhã de quinta-feira, no dia 28 de outubro de 2021. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 17, versículo 11 em diante. Se você estiver Bíblia, acompanhe comigo. Amém? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais passaram de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhes graça. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse-lhe: Não foram os 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Primeiro, Jesus, ele estava indo a Jerusalém e ele passou pelo meio de Samaria da Galileia e da Galileia. E ali havia 10 leprosos. Entrando na aldeia havia 10 leprosos. O leproso, antigamente, ele era discriminado, ele não podia viver na sociedade. Jesus, ele passa por Samaria, aonde os discípulos ou os judeus não iam. O caminho de Samaria era um lugar aonde o judeu não passava, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Aí ele vai na Galileia e ele entra numa aldeia. Quando Jesus entra nessa aldeia, a Bíblia diz que havia 10 leprosos. E esses 10 leprosos pararam de longe, porque os 10 leprosos sabiam que não podia chegar perto de Jesus. Quando um leproso chegasse numa cidade, qualquer lugar que ele fosse, ele tinha que entrar na cidade gritando: leproso, leproso, leproso. Ou seja, ele era discriminado. A lepra, ela não havia cura. E aqui não era um nem dois leprosos, aqui era 10 leprosos. E esses 10 leprosos, eles viram Jesus e pararam de longe. Sabe que coisa me chama a atenção? Aqueles leprosos pararam de longe a ver Jesus. Eles não chegaram perto do mestre, porque eles não podiam, porque eles estavam com lepra. E a lepra representa pecado. Nós sabemos disso, espiritualmente falando. A lepra não havia cura. E a lepra representa pecado nos dias atuais. Aí nós podemos observar e entender aqui que esses leprosos ficaram de longe porque eles estavam em pecado. Ficaram de longe porque eles não podiam chegar perto do mestre. Quando você tem alguma falta diante de Deus, não tem como você chegar perto de Deus. Sim, dá para chegar perto quando a Bíblia diz: aquele que encobre as tuas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando você confessa e deixa, você alcança misericórdia. Ou seja, tem condição de você se achegar diante de Deus. Não tinha como os leprosos chegar perto de Cristo pelo fato dele ser leproso. Não tem como nós se achegar mais perto de Deus estando em falta, estando em falha diante dele. Aqueles leprosos nos mostram uma coisa importante, interessante,
que para chegar perto de Deus, não quer dizer que nós não somos pecadores, nós permanecemos pecadores, mas como a Bíblia nos ensina, nós somos pecadores arrependidos. Quer dizer que quando nós estamos em comunhão e estamos arrependidos dos nossos pecados, nós temos condição de chegar perto de Cristo. Não tem nada que nos impede de chegar perto dele. A Bíblia diz em Isaías 59, versículo 1, as mãos do Senhor não estão encolhidas e nem agravados seus ouvidos, que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Ou seja, a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus olhos tapados, nem os seus ouvidos agravados para que não possa nos ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Ou seja, Deus está dizendo, eu posso curar sua lepra, eu posso te limpar, eu posso fazer diferente na tua vida. Eu posso mostrar para você que independente da situação, independente dos momentos, independente das lutas, eu posso te fazer ter paz na alma. Os leprosos, eles estavam ali diante de Cristo. E eles sabiam, porque eles falaram, mestre, queremos ser curados. Aí Jesus fala, vai até o sacerdote. E aqueles 10 leprosos, eu imagino que cada um deles andando rapidamente, porque eles queriam ser curados. Eles queriam um milagre. Olha para você ver, primeiro eles ficam de longe, porque não tinha condição de chegar perto de Cristo. Nós não temos condição de chegar perto de Cristo quando estamos em pecado. Por mais que tentamos chegar, mas na verdade o nosso pecado faz a divisão entre nós e o nosso Deus. Agora, depois que Deus ele traz uma palavra para o nosso coração, vai até o sacerdote, porque Jesus ele não queria ser contra aquilo que Moisés havia falado dentro da lei. Ele era maior do que a lei, ele é maior do que a lei, mas Jesus estava falando para eles ir aonde o outro sacerdote ou alguém diria para eles, vai até o sacerdote, porque era o sacerdote que oferecia sacrifício. Aí Cristo manda eles ir até o sacerdote, a Bíblia diz que eles foram lá, e a Bíblia diz que todos eles foram curados. E a Bíblia diz que um deles voltou, e este um que voltou, preste atenção, Jesus teve que passar por Samaria, Jerusalém, e passou por Samaria e na Galileia. O judeu não passava por Samaria. Aí ele entra em uma aldeia, naquela aldeia tem 10 leprosos. E aí, o que acontece? Um desses leprosos volta. Ele volta e aí ele prostra e adora Jesus. Mas Jesus fala com ele, não foram 10 os limpos? A Bíblia não diz que aquele leproso falou que todos foram limpos. Mas Jesus, por ser divino, Jesus, por saber que todos tinham sido limpos, Jesus fala com aquele leproso, não foram os 10? É isso que me chama a atenção. O nosso Senhor, ele já sabia que todos foram limpos, mas ele pergunta para aquele leproso, para ver o que aquele leproso dizia. Ele já sabia que os 10 receberam milagre. Ele já sabia que os 10 estavam em aperto, estavam em dificuldade, chegaram até Cristo. E ali Cristo deu uma palavra para eles, uma palavra de cura, uma palavra de mudança, uma palavra de transformação. E eu quero dizer para você, quando o anjo da parte de Deus te dá uma palavra profética de bênção, uma palavra profética de mudança para a tua vida, recebe. E não só recebe, faça conforme esta palavra da parte de Deus para a tua vida, porque Deus ele vai trabalhar mediante esta palavra. Mas por que ele vai trabalhar mediante esta palavra? Porque esta palavra está vindo da parte do Senhor. Quando Jesus ele falou aquilo, Jesus já sabia que ia acontecer. Como ele chega, aquele leproso não era mais leproso porque ele chegou são,
Agora ele tinha condição de chegar perto de Cristo. Agora ele tinha condição, quem sabe, de abraçar Jesus. Quem sabe de ter condição de encostar em Cristo, porque antes ele não tinha. Quem sabe, depois que você ouvir esta palavra, você vai prostrar diante do Senhor e vai falar: Deus, eu preciso do Senhor. O Senhor tem o poder de mudar a minha vida, de purificar o meu coração. Porque Ele tem o poder de fazer isso. E aquele leproso, ele deu glória a Deus. E Jesus falou: não são os 10. Quantas pessoas Deus faz milagre? Quantas pessoas Deus opera, Deus trabalha, Deus age, mas não vem para dar glória, não vem para adorar. E Deus nesta manhã quer dizer para você quantas coisas eu já fiz para a tua vida. Quantas vezes eu estendi a minha mão, eu te resgatei, eu te salvei, eu te libertei, eu fui em seu favor, eu fiz um milagre. Mas eu quero que você entenda, eu preciso e eu quero a tua adoração. Porque aquele leproso que não era mais leproso, que era são, agora ele estava adorando. Os 9 não adoraram, mas ele veio adorar. Deus, uma coisa ele te pede: adore o meu nome, me adore, mas não pelo que eu tenho feito na tua vida, me adore porque eu sou Deus da tua vida. Me adore porque você me aceitou como único e suficiente Salvador. Me adore porque eu faço tantas coisas em teu favor. Isso me chama a atenção que aquele homem que agora era são, ele tinha mais uma palavra que podia ser para os 10, mas foi só para ele. Vai, a tua fé te salvou. A Bíblia não diz que os 9 foram salvos, porque os 9 queriam milagre. Os 9 queriam que Jesus fizesse o milagre. Chama Jesus até de mestre. Mas isso me chama muita atenção. Quantos querem milagre? Quantos querem receber de Deus? Mas não querem o Deus do milagre. Jesus, ele te ama. Jesus, ele te chama nesta manhã. Ele quer fazer milagre na tua vida. Mas não é milagre pequeno, é milagre grande na tua casa, na tua família. Para mostrar para você que ele é Deus. Fica somente essas palavras para o seu coração nesta manhã. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos e ore comigo. Soberano Deus e eterno Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor possa tirar todo o paradigma, tirar todo o pensamento contrário, tudo aquilo, meu Pai, que tem feito barreira, bloqueio, ó Deus, para que as bênçãos e a ação do Senhor não seja fluente sobre essas vidas. E trabalha de forma extraordinária que somente o Senhor pode fazer. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, não deixa a lepra contaminar o nosso ser, para nós ficarmos distantes de Deus, mas nos ajude a entender a grandeza e as maravilhas do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe você e a tua família. Tenha um excelente dia. Amém? Que Deus te abençoe.